pouco aqui nessa noite hoje de algumas leis universais, a qual precisamos estar ali alinhado com ela, para que possamos ser abençoados. Não é muitas vezes só ouvir, não é muitas vezes andar bem vestido, andar bem arrumadinho, não é isso. Eu quero falar de algumas leis espirituais, a qual rege no mundo de Deus, a qual a igreja, os filhos de Deus, precisa estar alinhado com essas leis, para obter resposta de Deus, favor de Deus. Muitas vezes nós queremos ter favores em lugares que nós entramos, nós queremos ser honrados, nós queremos ter honra, e muitas vezes por não estar alinhado com essas leis espirituais, muitas vezes deixamos de receber algo de Deus, resposta divina, resposta de Deus para nossas vidas. Então eu quero falar de algumas leis para nossas vidas aqui, que nós possamos pôr em prática, para que possamos ser uma igreja feliz, uma igreja abençoada. Eu quero dizer algo aqui, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa sucedida, uma pessoa que tem muitos bens materiais, e muitas vezes nós pensamos dessa forma, que essa pessoa, ela é rica, ela é muito abençoada, mas não funciona desse jeito. A pessoa rica é a pessoa que ela está alinhada com as leis divinas. Então essa pessoa se torna rica. Ela se torna rica de espírito. Ela se torna rica de espírito. Eu quero falar nisso aqui nessa noite. Riqueza de espírito, riqueza de alma, alegria de alma, alegria no espírito. Eu queria que você deixasse então tua Bíblia aberta em Esther, capítulo 2, versículo 21. E eu queria que você fechasse teus olhos por um minuto. Deus ontem me fez eu andar aproximadamente na base de 1 hora mais ou menos, na base de volta de 3 horas, 4 horas, e Deus me fez eu trazer à memória alguns feitos dele, para que eu pudesse meu coração encher de alegria, encher de prazer nele. Eu queria que você fechasse teus olhos por um minuto, para que você entendesse aqui nessa noite, que você é um privilegiado de estar aqui na presença do Senhor. Mas muitas vezes vai passando o tempo, e a gente vai entrando na presença de Deus, vai saindo, vai entrando, vai saindo, e a gente muitas vezes não traz isso à memória, que a gente é um privilegiado da parte de Deus, de estar na presença dele. Feche os teus olhos. Talvez você chegou aqui e você está pensando assim: eu não tenho motivo de adorar, eu não tenho motivo de abrir a boca, eu não tenho motivo de alegrar meu espírito aqui nessa noite. E você vai ver que tem. O Senhor ontem me fazia eu andar e me lembrar de que os animais, eles alimentam do capim, a qual o Senhor reverdece a terra, que Ele faz brotar da terra. O Senhor me fazia lembrar que as aves do céu alimentam do alimento a qual o Senhor dá para elas. O Senhor me fazia lembrar, eu quero que você fique com os seus olhos fechados, para você ver que você tem motivo de alegrar teu espírito aqui nessa noite. A maioria das pessoas não estão aqui hoje, sabe por quê? Porque talvez ela vai andando, vai entrando no templo e vai achando que não tem motivo de estar na presença do Senhor, porque ela não tem alegria. E você vai ver que você tem motivo de alegrar diante do Senhor. O Senhor me levava a lembrar de que o sol que brilha sobre a terra, ele traz vitamina para os nossos ossos, para que nós possamos ser sustentados pela vitamina que vem do Senhor. O Senhor me fazia lembrar que a terra, o solo a qual nós pisamos, produz para nós energia magnética, a qual sustenta a nossa vida com saúde. Então o Senhor me falava de honra. Ele me trazia a memória sobre honra, sobre honrar Ele, honrar o nome dEle, prestar a Ele um verdadeiro culto de alegria, pelos feitos que Ele faz todos os dias na terra. O Senhor me fazia lembrar da chuva que cai sobre a terra, e faz as ervas do campo brotar. A semente a qual os homens jogam na terra, ela só frutifica, porque Deus manda a chuva para ela dar seus frutos, nascer e dar seus frutos. E o Senhor me fazia lembrar sim, muitas vezes os homens que estão na terra hoje, eles andam infelizes na terra, é porque eles não trazem à memória os meus feitos, eles não lembram dos meus feitos, senão ele estaria feliz, porque eu sou o Senhor de amor, sou o Senhor de misericórdia. Quero que você fique com os teus olhos fechados aí, e você vai ver, se você não abriu a boca até agora, você já perdeu tempo. Você já perdeu tempo. Você já perdeu tempo se você não trouxe a memória até agora do que o Senhor tem feito sobre a terra, sobre a face da terra. Então você já perdeu tempo.
Se você encostou da tua casa, você já não vem trazendo a memória do que o Senhor tem feito. Talvez pode correr bastante risco de você sair daqui e voltar para casa infeliz. Pode correr esse risco de você sair daqui vazio, voltar para casa vazio. Sair daqui na solidão, na angústia, vazio de alma, vazio de espírito. A maior riqueza, ela vem do Senhor para a nossa alma e para o nosso espírito. A maior riqueza é esta. Mas muitas vezes precisamos de alinhar nossos pensamentos, adestrar nossos pensamentos, adestrar o nosso corpo, adestrar a nossa mente para as leis universais de gratidão. Eu quero falar muito disso aqui nessa noite hoje. Eu vou falar muito disso hoje. Senhor, eu não sei como é que essa pessoa entrou aqui, não sei como é que ela está aqui agora neste momento. E talvez ela está vazia aqui, Senhor. Mas o Senhor ontem, Pai, me enchia meu espírito, enchia minha alma, me fazendo enxergar, me fazendo ver, me fazendo entender o Teu grande amor, a Tua misericórdia sobre nossas vidas, sobre as vidas que habitam na terra. O Senhor é misericordioso, o Senhor é fiel. E meu coração encheu de paz, encheu de alegria. Meu coração encheu de prazer, Pai, naquele momento. Por isso estou saciado até agora, porque o Senhor é fiel. Eu peço, Senhor, uma coisa aqui nessa noite, Senhor. Não deixa essa pessoa voltar vazia para casa. Não deixa essa pessoa voltar da mesma forma que ela entrou, que não deixa, Senhor. Não deixa. Mas que o Senhor possa trazer a memória dessa pessoa, Pai, de maneira a louvar e adorar o Senhor, de maneira a sair daqui saciada na alma e no espírito, de maneira a depressão embora, de maneira a angústia embora, de maneira a toda tristeza de alma, de espírito embora, pela Tua manifestação na vida dessa pessoa, Deus. Pai, Senhor, muitas vezes, Senhor, vai passando o tempo, vai passando as horas, os minutos, nós deixamos de recordar, de trazer à memória o Teus feitos, e isso, Pai, nos torna mais vazio de alma, mais vazio de espírito, Pai, mais sofrido de alma, Senhor. Mas que nessa noite traga a memória, traga nossas memórias, Pai, os feitos do Senhor, de maneira a nós poder glorificar o Senhor a cada dia, a cada momento, de maneira a cada momento nós queremos estar mais perto do Senhor, mais amigo do Senhor a cada momento, a cada dia, Senhor, de maneira a poder andar nessa terra fortalecido pelo Teu Espírito Santo, de maneira a andar, Pai, mais renovado do Teu Espírito Santo. Sacia essas almas que estão aqui, sacia nossas almas, em nome de nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Nós não podemos aceitar a situação da nossa vida espiritual, irmão. Nós não podemos. E tem uma coisa que é muito certa, que só depende de nós. Só depende de nós. Enquanto trazemos à memória os feitos de Deus, então nós ficamos enriquecidos das graças de Deus, das maravilhas de Deus na nossa alma. Então somos curados, somos sarados. A maior depressão, a maior doença desse século de vazio é falta de recordar os feitos de Deus. Trazer à memória os feitos de Deus. Porque isso nos enriquece. Porque isso nós estamos pondo Deus no devido lugar que é merecido Deus estar. O salmista fez isso, o salmista escreveu salmos, trazendo os feitos de Deus da antiguidade, trazendo a memória, e isso os enriquecia da graça e das virtudes de Deus. Temos que fazer isso. Se queremos ser uma pessoa espiritualmente sucedida, abençoada, cheia de alegria, cheia de prazer, no domingo, tá alegre de estar cultuando o Senhor, precisamos trazer à memória os feitos de Deus. Isso é na nossa jornada do dia a dia, nos nossos minutos do dia a dia, precisamos fazer isso, para que possamos ser ricos de alma e de espírito, em nome de Jesus, amém? Livro de Esther, capítulo 2, versículo 21, todos acharam aí? Está escrito assim na palavra do Senhor. O título: Mardoqueu descobre uma conspiração. Naqueles dias, assentado-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, Bigã e Terese, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, e ele fez saber a rainha Esther, e Esther o disse ao rei, em nome de Mardoqueu, e inquiriu-se o negócio, e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca. Isto foi escrito no livro das crônicas perante
o rei. Para falar de honra nessa noite, eu quero primeiramente trazer este capítulo do livro de Esther. Mardoqueu era um servo na casa do rei. Ele prestava serviço ao rei Assuero. E o rei, certa feita, o rei estava no seu palácio. Então, alguns dos servos do rei, alguns eunucos, prepararam uma cilada contra o rei. Prepararam uma cilada para matar o rei Assuero. E a Bíblia disse que Mardoqueu fica sabendo disso. E a Mardoqueu ficando sabendo disso, o que ele faz? Ele vai e anuncia a Esther. E anunciando a Esther, o que acontece? O rei fica sabendo. Então o rei descobre a cilada e manda enforcar esses eunucos, a qual queria matar o rei. Essa palavra ela é muito interessante, irmão. Porque ela está falando de um homem de Deus, um judeu. A Mardoqueu era judeu, um homem de Deus, um homem justo da parte de Deus. O que me chamou muita atenção nessa mensagem aqui, irmão, nessa palavra de Deus aqui, é que todos nós buscamos momentos de honra, momentos de ser honrado. Todos que estão na face da terra procura ser honrado. Se você chega no posto de saúde, um posto médico, você quer que o médico te dê atenção. Você quer chegar lá, você quer ser visto naquele lugar. Se você chega num banco para resolver um problema, você quer o quê? Você quer ser honrado naquele lugar, você quer ser visto. Você não quer ser passado para trás. Enquanto mais passar as pessoas na tua frente, a gente fica nervoso, a gente sai de si mesmo, porque na verdade a gente queria ser visto naquele lugar. Todos na face da terra, irmão. Quando alguém corta você no trânsito, passa na sua frente, você estava na frente, o outro passa, corta a fila, passa na sua frente, você não acha bom, ninguém acha bom. É a nossa natureza carnal. E o mais interessante, nós vamos ver aqui uma situação que gerou uma semente na vida de um homem. O homem plantou uma semente nessa época, nesse tempo aqui, do rei Assuero. Ele plantou uma semente de honra. E isso aqui, irmão, gerou fruto lá na frente. Nós vamos acompanhar aqui, você vai ver que gerou uma semente lá na frente, na vida de Mardoqueu. O que eu quero dizer para você aqui, nessa noite, é que tudo que fazemos na terra tem consequência. Tudo que nós fazemos aqui neste mundo a qual habitamos aqui, neste mundo da terra aqui, tem consequência. Porque nós, irmãos, estamos regidos debaixo de leis universais, leis do universo, leis divinas. Então tudo que você faz aqui reflete no mundo espiritual. Tudo que você faz aqui reflete no mundo espiritual. Ou seja, nós estamos alinhados com o mundo espiritual, seja fazendo boas coisas ou seja fazendo má coisas, mas nós estamos alinhados no mundo espiritual. Se você falar algo aqui agora, está produzindo algo no mundo espiritual, está produzindo algo para a tua vida. Se eu falo algo aqui agora, está produzindo algo para a minha vida. E se eu faço alguma ação aqui agora, neste minuto, neste momento, está gerando algo no mundo espiritual, porque nós estamos habitando debaixo de uma lei universal, uma lei divina. E se você for entender a lei universal da parte de Deus, no mundo habitável de Deus, existe amor, fidelidade, justiça. Amor, fidelidade, justiça, no mundo habitável de Deus. 3 pontos crucial para nós estudar aqui nessa noite. Justiça, fidelidade e amor. Amor, fidelidade e justiça. Tem que ficar gravado em nosso ser. Tem que ficar gravado em nosso cerne, para que nós possamos, em todo passo da nossa vida, entender que estamos debaixo de uma lei universal. Ou seja, o que você faz, você colhe. O que você planta, você colhe. A semente que você lança na terra, você vai colher. Não sabemos o tempo e nem a hora, mas você vai colher. Você está regido debaixo de uma lei universal. E muitas vezes, irmão, nós não andamos assim, nós não andamos pensando nisso. Por isso toda hora lançamos palavra, por isso toda hora nós jogamos semente na terra, toda hora, toda hora. E muitas vezes semente ruim.
E muitas vezes queremos colher o fruto dessa semente. Mas eu quero colher, eu quero colher, eu quero colher. Nós estamos colhendo aquilo que fazemos. Nós estamos vivendo aquilo que fazemos. Em todo tempo nós estamos vivendo aquilo que fazemos, todo tempo. Porque Deus é justo, a Bíblia diz que Deus é justo. Deus, Ele não deixa se escarnecer. Ele não é homem, e nem filho do homem para que minta. Então Ele é Deus, Ele é justo, Ele é justo. Deus ouve o que nós fazemos, Deus, Ele vê, Ele sente o que nós pensamos, porque a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele está em todos os lugares, ninguém esconde de Deus, a Bíblia diz que se nós subir a maior altura, lá Ele estará, se nós descer a maior profundidade, lá Ele estará, não tem como fugir da face de Deus, não tem como esconder da face de Deus, então nossos atos estão perante os olhos dEle, perante Deus, em todos os nossos atos, aqui fazemos aqui na terra, e a Bíblia diz que a Mardoqueu agora faz um ato, uma obra, que condiz com a lei universal, ou seja, Deus naquele momento, Deus estava presenciando aquele ato de Mardoqueu, um ato de justiça. Deus é justo. Deus é justo, então naquele momento que a Mardoqueu estava fazendo aquele ato, ele estava alinhando no mundo universal com aquilo que há no mundo habitável de Deus. Então aquilo gerou o quê? Um fruto para ele colher lá na frente. Vamos andar um pouquinho na frente então. Aqui ele plantou uma semente, ou seja, ele avisou o rei de uma armadilha que estava para o rei ia ser morto, ele avisou, o rei ficou isento daquela armadilha, mas vamos entender então, o que acontece na vida dele. Eu queria que você abrisse comigo aí, 6:1, do livro de Esther, capítulo 6, versículo 1, aqui vocês vão ver, irmão, que quando a pessoa está alinhada no mundo universal, no mundo de Deus, nas leis divinas, Deus, Ele faz algo. Aqui foi Deus que fez algo. Vamos ver o que aconteceu então nesse momento aqui agora. Está escrito assim no título aqui, ó. O rei lê as crônicas, ou seja, o rei lê o livro das memórias, dos feitos, e determina honrar quem? Honrar quem? Mardoqueu plantou a semente lá na frente, agora o quê? Agora que chega o dia dele colher a semente a qual ele tinha plantado. Então o rei agora perde o sono, ele lê o livro das crônicas e determina honrar a Mardoqueu. Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias, das crônicas, e se leram diante do rei, e achou-se escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigã e de Tereza, 2 eunucos do rei, dos da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos sobre o rei Assuero. Então disse o rei, que honra e galardão se deu por isso a Mardoqueu. E os jovens do rei, seus servos, disseram, coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei, quem está no pátio? E Amã tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcassem quem? Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. Para você entender que Amã era um grande homem, braço direito do rei Assuero. Amã já tinha feito toda uma estratégia para quê? Para enforcar Mardoqueu. Mas naquele momento Deus faz o rei perder o sono, porque quem honra o homem não é homem. Eu quero que você entenda bem isso aqui na terra. Bem, fica bem guardado no seu coração. Quem te honra não é homem, quem te honra é Deus. Quem honrou Mardoqueu aqui não foi o rei Assuero. Quem honrou Mardoqueu aqui foi Deus. A Bíblia diz que o rei perdeu o sono durante a noite. A Bíblia diz que ele agora pega os livros dos memórias, dos feitos, e ele lê no livro das memórias que aconteceu um grande feito da parte de Mardoqueu para com a vida dele. E ele agora na hora ele abre os olhos espirituais e fala, mas quem fez? O que fez para este homem? Ele acordou de um sono carnal, agora Deus traz a memória dele e faz ele honrar Mardoqueu. Essa palavra me chamou a atenção. Sabe por quê, irmão? Muitas vezes na nossa vida é hora de plantar. Nós queremos colher, mas muitas vezes na nossa vida Deus está chamando para plantar, é hora de plantar. Provérbios diz assim, filho, honra teu pai e tua mãe, para que lá na frente tu vai bem, para que lá na frente tu viva muitos anos na terra. Honra, lei universal, está alinhado? Filho, está alinhado
com a lei universal, vai ser abençoado. Está desalinhado com a lei universal, vai morrer, vai descer. É lei universal, é lei de Deus, é lei divina, é lei escrita no mundo habitável de Deus. E muitas vezes, irmão, as pessoas andam desalinhado da lei universal e quer ser abençoado na terra. Não vai acontecer, não vai acontecer. Porque está desproporcional com a lei de Deus, com a lei divina. Mardoqueu fez um ato de justiça. Os caras queriam pegar o rei de inveja do rei, queriam matar o rei. Mardoqueu foi e avisou o rei. E Deus agradou daquele ato, porque foi um ato justo. Foi um ato justo de Mardoqueu. Aqui na frente agora tinha uma cilada para Mardoqueu. Ele ia morrer enforcado. A Bíblia diz que no mesmo instante o Espírito de Deus desperta o rei. Fala, lê agora o livro das crônicas. Vê o que isso fez para este homem aqui, que agora está passando um aperto, está passando um perigo. Na hora do teu perigo, quem te vê? Só Deus, só Deus. O homem não te vê, mas Deus te vê. Você pode estar em qualquer lugar que Deus te vê. Você pode estar na tua casa, você pode estar dentro de uma caverna, você pode estar dentro de uma cova. Deus está te vendo aonde você está. Mas Deus tem livro lá no céu. A Bíblia diz em Apocalipse que Deus tem livro da vida e o livro das memórias, ou seja, o livro das obras. Nós temos que estar escrito no livro, sim, da vida, mas também temos que estar escrito no livro das memórias, no livro dos feitos, no livro das obras. E muitas vezes, irmão, nosso nome pode estar, muitas vezes está escrito no livro da vida, mas não está escrito no livro das obras. As obras para você viver aqui. É o escape para você viver aqui. É alívio para você viver aqui. É na tua casa, alívio na tua casa. É quando você dá um ensinamento para uma família que está desorganizada, que está sendo abatida, que o inimigo está derrubando ela. Ali naquele momento você está plantando uma semente de honra. Enquanto você precisar na tua casa, Deus vai visitar a tua casa. É semente plantada e Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia diz que de tudo que o homem plantar, ele vai colher. Mas se eu não planto, como é que eu quero colher uma semente? Como é que eu quero ser honrado na minha casa? Se eu não honro, se eu não ensino ninguém, como é que um dia eu quero aprender algo? Como é que Deus um dia vai me ensinar algo? Eu não ensino ninguém, eu não faço nada. Tudo é semente, irmão, tudo é semente. Tudo, a vida é feita de semear. Quando você encontra alguém, uma família brigando, uma família desestruturada, tem muita gente que vai na casa e fala assim, ó, larga, separa, acaba com isso agora. Você sabe o que está acontecendo? Vai acontecer mesmo na tua casa, e vai vir um vai falar a mesma coisa com você. Semente, você plantou uma semente ali, você vai colher semente, a semente da honra que você plantou. Na verdade era para você conciliar consciência com sabedoria. Você não conciliou consciência com sabedoria. Então, você plantou ali, em vez de ser uma semente da honra, você plantou a semente da desonra. Você vai colher essa mesma semente na tua casa. A tua mulher não vai te honrar, teu marido não vai te honrar, filhos não vai te honrar. Temos que aprender essas leis universais. Se nós não aprender isso, irmão, nós não vamos viver bem na terra, não vamos viver bem aqui, não vamos. Grandes pessoas plantaram essa semente e colheram da parte de Deus essa semente no tempo certo, no tempo oportuno. O tempo de cada vida é diferente uma da outra. Eu não sei quando vai vir um dia mau na tua casa, mas se você plantou algo, você vai colher nesse tempo e nas horas em qual você plantou, no tempo oportuno que você precisar. Mardoqueu colheu aqui o fruto da semente no tempo que ele precisava. Ele ia ser enforcado, mas nesse mesmo tempo Deus virou toda a história. A Bíblia diz que Amã que foi enforcado na própria forca que ele preparou, ele foi enforcado. E eu quero dizer para você, irmão, você planta a semente aqui. E quando você planta a semente aqui, há um período para ela dar fruto. Ninguém planta a semente aqui agora e colhe agora. Não, não colhe. Não é assim, não funciona assim. Joga uma semente de milho na terra para você ver se você plantou, você jogou ela, você já colheu naquela hora. Não é assim, não funciona assim. A semente, ela tem um período para ela enraizar na terra, para ela vir pontar, nascer, para depois ela dar fruto. Há um período. E nesse período, irmão, é que acontecem muitas coisas na nossa vida. Eu plantei uma semente aqui, mas no decorrer do tempo, até eu colher o fruto dessa semente, acontece algo nessa distância da plantação com a colheita, acontece algo na minha vida, e muitas vezes é no tempo oportuno que você colhe o fruto da semente que você plantou. A semente que nós plantamos agora é para isso. É porque no tempo oportuno, Deus a lembra de nós. Porque Deus tem um livro das obras, das memórias, dos feitos dele. 1 Samuel 19:1. Está escrito assim: Jonatas apraca ciúme que seu pai tem de Davi. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi,
Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi, ou seja, era muito amigo de Davi. E Jonatas anunciou a Davi, dizendo: meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica-te num lugar oculto e esconde-te. Sairei eu e estarei à mão de meu pai no campo em que estiveres, e eu falarei de ti a meu pai, e virei e que houver, e tu anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque, ó rei, contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos te são muito, o quê? Bons. A Bíblia diz que houve uma certa feita, Saul cria inveja de Davi, porque Davi tinha feito, pelos feitos de Davi, que Davi tinha um coração bom, Davi era um homem bom. E a Bíblia diz então que Saul agora se levanta contra Davi. Do nada ele levanta contra Davi, quer matar Davi de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que Jonatas era filho de Saul, do rei da época. Mas só que Jonatas não tinha algo diferente, sabe o quê? Ele tinha justiça dentro dele, ele sabia o que era certo e o que é errado. Isso aí, irmão, nós temos que ter, a igreja tem que ter isso. A igreja tem que saber o que é certo e o que é errado. Porque se a igreja não saber, se a igreja não for justa, se a igreja não for justiça, ela vai estar desalinhada com o mundo de Deus, com o mundo habitável de Deus. A Bíblia diz que Jonas, então, agora o que ele faz? Ele vai avisar a Davi da armadilha a qual Saul tinha preparado para pegar ele. Você sabe naquele momento o que Jonas estava fazendo, irmão, naquele momento? Plantando uma semente de honra, estava honrando Davi. A Bíblia diz que ali ele planta uma semente. Só que no tempo da planta, ele plantou, ele estava na terra. Mas só que a Bíblia diz que no meio da planta com a colheita, ele já não estava na terra mais. Ou seja, houve uma guerra contra os filisteus, a qual Saul juntou todo o exército e foi para essa batalha. E nessa batalha a Bíblia diz que morre Saul com o exército dele, morre Jonatas, filho dele. Morre nessa batalha. Mas a semente, irmão, ela estava plantada. Porque a semente que você planta, você não planta ela física, não, você planta ela, sabe aonde? No mundo de Deus. O Deus que é justo, o Deus vê tudo. E o mundo de Deus, ele é infinito, ele não acaba, ele não tem fim. O reinado de Deus não tem fim. O universo de Deus, ele não tem fim. Então ficou escrito no livro das memórias de Deus, ficou escrito no livro das obras de Deus, o feito de Jonatas. Jonatas foi um homem justo, avisou o Davi, porque Davi não tinha conspirado contra o rei, Davi não tinha feito nada contra o rei. A Bíblia diz então que aquele ato fica escrito no livro de Deus, no livro das obras, no livro das memórias de Deus. Então houve um tempo em que Davi é rei de Israel. Davi agora está sentado, o rei. E houve um dia que se desperta em Davi vontade de honrar alguém da casa de Saul por amor a Jonatas. Porque Jonas tinha feito. A Bíblia diz que Davi nesse momento ele é despertado a fazer algo. E a Bíblia diz que ele vai e abre a boca e fala: há alguém ainda da casa de Saul que eu posso usar de misericórdia? Rapidinho parece um servo e fala assim: existe sim, existe um aleijado de ambos os pés, que está lá em Nodebá, ou seja, está distante, porque ele fugiu com medo de ser morto, enquanto o reinado de Saul foi abatido. Porque na verdade Mefibosete tinha agora direito de herança no rei, então ele falou assim: o rei que vai assumir agora o reinado aqui em Israel, vai me matar, então ele fugiu, sumiu. A Bíblia diz que Davi fala com Ziba: vai lá e busca Mefibosete, eu quero conversar com ele. Traga ele à minha mesa. Um homem aleijado, escondido, sumido. Davi nunca tinha visto esse homem na frente dos olhos dele. Mas por uma semente plantada de Jonatas, Deus visita Mefibosete lá no futuro. Você sabe qual que é o problema nosso, irmão? Nós não plantamos muitas vezes. Nós falamos: eu estou ficando velho, eu já estou acabado, eu vou morrer. Egoísmo do ser humano. O ser humano é egoísta. Eu não vou sair da minha casa, que eu estou cansado, eu não vou fazer nada. Irmão, a semente que você planta, a Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo escreve assim: se nós plantamos uma semente, se no tempo da nossa peregrinação, da nossa corrida, que se nós não receber ela aqui, nós vamos receber ela no futuro. Se nós não tivermos esmorecido, nós podemos muito bem receber ela aqui, mas se nós não receber, nós recebemos ela no futuro. E se você não receber, sua família recebe. Tudo que você faz, irmão, alguém da sua família recebe. Tudo que você planta, se você descer, morrer e não recebeu,
a sua semente, alguém da tua casa recebe. No futuro alguém é visitado com misericórdia, no futuro alguém é visto por Deus. No futuro alguém é ensinado, alguém é instruído por aquilo que você fez, pela obra que você fez. Deus manda profeta visitar a sua família. Deus manda profeta anunciar a mensagem de salvação para a tua casa. As pessoas estão olhando a oportunidade. Eu vou na casa da pessoa falar com ela, falar algo, instruir ela, ensinar ela. Eu vou na casa da pessoa fazer isso, é se eu tiver tempo, é se eu puder. Sabe por quê? Essa pessoa na verdade ela não conhece o mundo de Deus. Ela não conhece as leis espirituais, não conhece. Por isso ela não planta horas nenhuma, não planta tempo nenhum. Ela deixa tudo para depois. E essa pessoa não colhe. Não colhe paz. Não colhe amor. Ela cobra amor, ela quer amor. Eu quero ser amada, eu quero que alguém me ame. Eu quero que alguém faça isso para mim. Mas ela não fez nada, não plantou nada. E ela quer colher. Ela é a pessoa mais seca que tem e ela quer colher algo. A Bíblia diz que Jonatas não recebe porque aconteceu uma guerra lá por infidelidade de Saul, e naquela maldição toda ele vai e morre. Mas ele era um homem bom, Jonatas era um homem bom. A Bíblia diz que ele era um homem bom. Mas a Bíblia fala que Deus visita o filho dele no futuro. A Bíblia fala que ele herdou tudo que era de Saul. Davi deu ele tudo que era de Saul. A Bíblia fala que ele passou a ser tratado como rei na casa de Davi, no reinado de Davi, por amor a Jonas. Deus estava retribuindo Mefibosete, aquilo que Jonas tinha feito a Davi, por intermédio de Davi. Não era Davi que era bom, não era por causa de Davi, era Deus, era algo feito no mundo espiritual, era algo feito da parte de Deus, estava no memorial de Deus escrito, pois Deus retribuiu. Porque Jesus, quando Jesus estava na terra assim, fala assim, tem um jovem que chamou Jesus, mestre, bom, tu és bom. Jesus falou assim, não me chame de bom, não existe ninguém bom, bom só existe um Deus que está no céu. O próprio Jesus falando que ele estava na terra. Então não foi nenhum desses homens que lembraram do que tinha feito, foi o próprio Deus dando recompensa a esses homens. A recompensa que você espera, aquilo que você espera, vem só de Deus. E se o céu cerrar, nós não recebemos. Se o céu cerrar, nós não recebemos. Nós não recebemos paz, nós não recebemos amor, nós não recebemos ciência, nós não recebemos. Se o céu tiver cerrado sobre nós, ai de nós, coitado de nós, porque tudo provém dele. E para isso nós temos que estar alinhados com as leis divinas, com as leis do Senhor. E no mundo habitável de Deus, disso aqui vou tornar a repetir, vai ficar bem guardado no nosso coração. O reino dele é feito de amor, fidelidade e justiça. Amor, fidelidade e justiça. Se nós não estivermos alinhados adequado nessas leis, nós não recebemos nada da parte de Deus. Não recebemos. Porque Deus, quando Deus olha para a terra, Deus abre o livro, Ele tem livro de obras. Ele sabe quem você é, Ele sabe quem eu sou, Ele sabe aonde eu passo, Ele sabe aonde eu ando. Tem tantas pessoas infiéis, pessoas de igreja infiéis, irmão, na terra. E quando eu falo de infiéis, irmão, é de uma pessoa para com a outra. Eu não estou falando de dinheiro, não estou falando disso aqui agora, não. Eu estou falando de alianças com os outros, de falar com os outros, de conversar com os outros. Tem tantas pessoas infiéis, irmão, infiéis. Você olha para a pessoa, ela é infiel, ela é infiel. Ela é infiel nos tratos, na palavra, ela é infiel. Ela está dentro da tua casa, mas na verdade está desejando o que é seu, ela é infiel. Essas pessoas são infiéis, são invejosas, cobiçosas. E isso é pecado, é maldição. É por isso que muitas pessoas, irmão, não estão recebendo algo de Deus, não estão recebendo algo de Deus por isso. Você vê que a pessoa não tem paz, ela não tem alegria. E a alegria, eu vou dizer mais uma vez, que a alegria não está baseada no dinheiro, não está baseada em ter muitas casas, ter carros importados, não é isso. A alegria que eu falo é uma alegria dada de Deus na alma do ser humano, é uma alegria vinda de Deus, é um saciar na alma e no espírito do ser humano. E para as pessoas serem infiéis, ela tem andado angustiada, deprimida e sofrendo o tempo todo. Eu queria que você fosse comigo agora, mais para frente um pouco. Nós vamos agora lá em Gálatas. Primeiro eu queria que você passasse comigo em Mateus 7,7. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7. Para que nós possamos fazer uma reflexão aqui também nessa palavra, que essa palavra é forte. Vai estar falando também das leis universais, das leis do Senhor.
Mateus 7. Todos acharam aí? Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 7. Está escrito assim na palavra do Senhor: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, agora vai vir a lei aqui universal, ele não vai deixar de escrever a lei universal aqui, ó. Portanto, tudo que vos quereis que os homens vos façam, o que agora? Fazei-lhe também vós, porque esta é o que? A lei e os profetas. Se nós for iniciar o texto aqui e falar assim, bater e abrir, opa, eu vou bater, eu vou pedir, vou buscar, mas o Senhor vai terminar falando aqui, a lei do profeta funciona assim: tudo que você quer que aconteça na tua vida, faça acontecer na vida de alguém, na vida de outra pessoa. É a lei que funcionou na época dos profetas, na época do povo de Deus, é a lei que funciona na vida do povo de Deus. Quer ter paz? Semeia paz. O sermão da montanha, Jesus vai falar assim: bem-aventurados os pacificadores, ou seja, bem-aventurado mais do que feliz, aqueles que promovem a paz, aquele que celebra a paz, aquele que faz paz. O lugar, tempo de guerra, o lugar que tem guerra, ele semeia paz, ele faz paz naquele lugar. Esse é bem-aventurado, é mais do que feliz. Bem-aventurados os misericordiosos, aquele que tem misericórdia, ele é mais bem-aventurado, ele é mais do que feliz, porque ele é misericordioso, ele tem misericórdia, ele semeia misericórdia, planta misericórdia, a lei dos profetas, a lei universal de Deus na terra. É muito fácil pedir, o difícil, sabe o que, irmão? É adequar com a lei espiritual, com a lei divina, é entender as leis divinas e andar debaixo da lei divina. É mais difícil andar debaixo da lei divina, é difícil. Alguém te atormentou, você vai atormentar essa pessoa até ela cair. É a lei dos mais fortes, nós vivemos na lei dos mais fortes. Alguém fez isso comigo, eu vou dar o dobro para ele. Aí eu não recebo nada, eu estou distanciando da lei universal, da lei de Deus. A Bíblia diz: Jonas semeou uma semente e colheu uma semente de honra. Foi honrado pelo rei Davi. Mefibosete foi honrado, sentou na mesa do rei. Mardoqueu, no tempo que ele precisava de um socorro de Deus, foi visitado por Deus, mas ele tinha plantado uma semente, tinha dado livramento à vida do rei. Quantas vezes, irmão, nós vemos as pessoas tramar cilado com outras pessoas, e nós falamos assim: é melhor eu ficar quieto, é melhor falar, você tem capacidade suficiente, eu tenho capacidade suficiente de julgar algo. Chegar para a pessoa e falar assim: por que você vai fazer isso com ele? Aí a pessoa vai me explicar o porquê. Aí eu vou ver se ela está certa ou se não está. Ela é justa ou ela está injusta? Naquele momento você tem que ter um conselho dentro de você para aquela pessoa. Você tem que ter um conselho. É por que temos que se aprender de Deus? Por que nós temos que estar alinhados na lei de Deus? Você tem que ter um conselho. Naquele momento que você viu o tormento todo acontecer, você tem que ter um conselho naquele momento. E dependendo do seu conselho, está decretando o seu futuro. Dependendo do que você deu o conselho para aquela pessoa naquele momento, é o que você vai receber no futuro. É a sua semente que você plantou naquele momento. Em todo o tempo nós estamos regidos debaixo de uma lei universal, nós estamos regidos debaixo de uma lei. Tudo que você faz aqui está refletindo o mundo espiritual. É a resposta que você vai ter no dia de amanhã. É a resposta que a tua casa vai ter no dia de amanhã. É a resposta que a tua família vai ter no dia de amanhã. Que o teu filho vai ter no dia de amanhã. É o que você faz agora, é o que você está plantando agora, que você vai colher. Essa é a lei dos profetas. Essa é a lei que rege no mundo espiritual, no mundo habitável de Deus. Eu queria que você fosse comigo agora em Gálatas. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Gálatas. Vamos ver qual é a instrução que ele deu para a igreja de lá. Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas 6. Aleluia. Graças a Deus. Santo de Israel. Todos acharam aí? Gálatas capítulo 6, versículo 6. Está escrito assim a palavra do Senhor: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o quê? Que o quê? E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que é instruído, com aquele que o instrui.
não erreis. Deus não faz o quê? Deus não faz o quê, irmão? Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o quê? Que o homem semear, isto também ceifará, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê? Desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos o quê? Aos domésticos da fé. O apóstolo Paulo é um homem de entendimento, ele entendeu a lei universal muito bem. Por isso você vai ver ele sempre ensinar aqui, ele vai ensinar em Coríntios, ele vai ensinar, aqui ele está ensinando. Ele está ensinando, irmão, que tudo que você faz, irmão, tudo que você faz, tem recompensa, vinda de Deus, vinda de Deus. É por isso que você tem que fazer como se você não estivesse fazendo para o ser humano, mas como se estivesse fazendo para Deus. Tudo que você for fazer, irmão, não olhe para a circunstância do tempo, não olha, mas olha como se você estivesse fazendo para o reino universal, o reino de Deus. Sabe o que é o problema nosso? Eu não vou ensinar ninguém, não. Eu vou ensinar, não vou dar uma palavra, eu não vou sair de casa, não vou aprender, eu não quero estudar, não quero aprender nada. Sabe o que é isso, irmão? Chama esterilidade. Isso é esterilidade, é uma pessoa estéril. Ela não aprende porque ela não vai ensinar, porque se você aprende, você vai ensinar. E quando você está ensinando alguém, você vai ser retribuído, não daquela pessoa, mas de Deus, porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não se deixa escarnecer, irmão. Sabe por que as pessoas não se esforçam para aprender a palavra de Deus? Sabe por quê? Porque na verdade essa pessoa, ela se tornou estéril. A pessoa estéril, irmão, ela não aprende porque ela não vai ensinar, ela vai ser uma pessoa morta, ela vai passar um percurso aqui na terra, aqui, morta. Ela vai passar um percurso sem fazer nada aqui, vai descer a sepultura sem fazer nada. E ela vai ser uma pessoa sempre sofrida. Sabe o que é sofrida, irmão? Não vê favor de Deus, não vê algo acontecer da parte de Deus na vida dela. A melhor coisa, irmão, é quando você faz algo que você está alinhado com a lei universal, que naquele momento que você faz, um dos maiores sinais que Deus dá para você, é que você recebe uma paz tão grande no teu espírito, uma paz tão grande, que naquele momento é como se você não estivesse na terra, como se você já estivesse vivendo no reino de Deus, lá no céu. É uma paz tão grande. Eu falo com você, irmão, que eu saio da minha casa, eu moro no Paulo VI, eu vou lá de casa, lá no Moinhos, fazer um culto lá em 15 dias, lá, para uns caras que ficam internados lá, dependente de químico. Eu vou orando a Deus, irmão, e quando eu acabo de ministrar lá, irmão, eu venho numa paz tão grande para casa, uma paz tão grande, tão grande. Isso é o favor de Deus na nossa alma e no nosso espírito. É Deus dando recompensa que você está alinhado com o quê? Com o mundo habitável de Deus. Sabe o que as pessoas estão sofrendo hoje, irmão? Angustiada, vazia. E elas ficam falando assim, se eu tivesse dinheiro eu estava feliz. Ah, se eu tivesse uma mulher, se eu tivesse um filho, eu estava feliz. Mentira. Aí ela vai arrumar família, vai arrumar filho, vai estar a mesma pessoa, a mesma mesmice, a mesma angústia, a mesma depressão, o mesmo vazio. Ah, se eu tivesse aquele carro, daquele jeito eu estaria feliz. Mentira, vai conquistar o carro e vai ver que não vai ter felicidade, não vai ter paz. Porque a paz vem disso aqui, irmão, de semeadura do que você faz diante do mundo habitável de Deus, diante das leis universais de Deus. Tem pessoa que vai vir na igreja a vida toda, irmão, ela não vai ter felicidade, ela não vai ter paz, porque ela ainda não aprendeu a semear, ela não aprendeu a doar, ela não aprendeu a ensinar, ela não aprendeu a fazer a obra de Deus, ela não aprendeu a adequar com as leis universais, com as leis espirituais. Mateus 7,7. Pedi, dá-se-vos-á, buscai e recebereis, achareis, batei e a porta vai se abrir. Mas tudo que você quer que aconteça na tua vida, primeiro faça acontecer na vida de alguém. Leis são leis espirituais. A lei espiritual, irmão, ela é contrária ao nosso pensamento, ao nosso sentimento, ela é contrária à nossa força, porque tudo que nós queremos fazer, se nós for analisar perante a Bíblia, está ao contrário, nós temos que fazer o contrário. Eu não quero sair de casa, eu não quero vir para o estudo bíblico, eu não quero vir para a oração de terça-feira, eu não quero, não preciso de ir na igreja todo dia, ou seja, eu estou dizendo assim, não precisa de eu aprender mais, não precisa de eu estar orando, não precisa de eu estar alinhado com o mundo espiritual, então eu me torno morto, vazio, angustiado, pecador, só vivendo pecado. O pecado tem mais força na minha vida do que o bem, do que o amor, do que a justiça, do que os atributos que tem no reino de Deus. Por que tem tanta pessoa fraca no nosso meio, tanto doente no nosso meio? Sabe por quê, irmão? Eles ainda não aprenderam a alinhar, não aprenderam a se esforçar. O reino de Deus, a Bíblia diz que ele é tomado por esforço, violência.
Só aquele que usa de esforço apodera do reino de Deus. Ou seja, tem o reino de Deus. Só aquele que usa de força. Você sabe o que é usar essa força, irmão? Lutar contra a nossa natureza, nossos instintos, nossa vontade, nossos desejos. Esse se apodera do reino de Deus, apodera dos favores de Deus. Tem daquilo que Deus tem para nos dar. Apocalipse, para nós terminar, nós vamos fazer uma oração. Apocalipse. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 11. O título aqui está escrito juiz final, agora já está no juiz final aqui. Final de tudo que existe na terra. Agora chegamos diante de Deus, vamos supor, nós saímos da terra já, agora nós estamos diante de Deus, diante do juiz de Deus. Está escrito assim, ó. E vi um grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Juiz final. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja a presença fez o quê? Fugiu a terra. E no céu não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram o quê? Abriram o quê? Abriram-se os livros, ou seja, está no plural, abriram-se os livros, ou seja, tem mais de um livro, abriram-se os livros, e abriu outro livro que é o da, o quê? Vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no quê? Nos livros, segundo as suas, o quê? Obras. Tem livro, irmão, no céu. E tudo que você faz, não é quando você vai fazer, não é lá não, mas você vai fazer aqui. É na sua caminhada, na sua jornada, na sua peregrinação, o que você vai fazer? Tudo que você faz aqui, está sendo escrito. Está sendo escrito. E quando você levantar amanhã é segunda-feira, e quando você levantar nas primeiras horas dos seus dias, o livro já vai estar aberto, contando durante o dia todo. As 24 horas do dia vai estar lá. Tem anjo lá, assinando o que você fez durante o dia. Tudo que você fez durante o dia está sendo assinado lá. E no dia que você precisar de um feito de Deus, Deus vai estar lá também o quê? Lembrando do que você fez. Então é necessário pensar nessas coisas, irmão. Nós que somos cristãos, é necessário pensar nessas coisas. É necessário pensar que você é julgado aquilo que você faz durante o seu dia, durante suas horas, durante seus minutos. Em quando você se dispõe, quando você anda em favor de alguém, quando você faz em favor de alguém, em quando você instrui alguém, quando você ensina alguém. É necessário a gente pensar nisso. É necessário nós adequar a nossa vida, alinhar a nossa vida com as leis espirituais, com as leis do Senhor. É necessário para que possamos ir bem, para que possamos ter paz, paz no nosso lar, paz na nossa casa, proteção na nossa casa, nossa família, livramento na nossa casa, nossa família. Talvez o diabo preparou uma grande cilada. Deus, ao que Deus abrir o memorial, ela fala assim, nele você não toca. Ele é meu servo, ele está diante de mim todos os dias. Nele você não toca. Não adianta nós cobrar a Deus algo, mas não adianta. O mundo espiritual ele é feito de leis. E Deus não vai ultrapassar. A Bíblia diz que Deus pôs a palavra dele acima dele. Ele vela pela palavra, ele vela para aquilo que está escrito. Ou seja, tudo que está escrito, que é o que vai acontecer na minha e na tua vida. Eu não posso recobrar a Deus algo que eu não estou fazendo nada. Deus já me deu as leis, Deus já me deu as instruções. Eu vou receber segundo aquilo que eu faço.